Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu vim trazer o fechamento das leituras de outubro e novembro de 2020 aqui pro canal. Eu geralmente faço isso por mês, mas dessa vez eu resolvi juntar, porque em outubro eu passei praticamente acompanhada por um único livro que eu li, um calhamação que tava aí na minha estante já há algum tempo e eu resolvi tirá-lo da minha frente. E eu acho que eu li só mais um outro livro em outubro, ou metade de outro, então eu achei que não fazia sentido gravar um vídeo de fechamento só pra ele, e por isso eu voltei agora com um punhadinho de leituras aí que foram feitas nos últimos 2 meses. Vamos lá? Bem, o calhamaço que eu desovei da estante em outubro foi Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. E eu tava com esse livro já há uns 2 ou 3 anos na estante, sempre com aquele medo de pegar pra ler um calhamaço. Mas eu tinha muita curiosidade em relação a esse livro, porque na época, né, que ele foi lançado aqui no Brasil, foi o maior hype. Muita gente leu e falou que era um dos melhores livros da vida, inclusive amigas próximas minhas, como a Ana Vitória e a Vanessa, que já apareceram por aqui. E eu tinha muita curiosidade, mas o livro continuava dentro do plástico na estante, até que a minha amiga Janaína me pressionou, porque a gente tinha combinado de ler juntas, e ela falou, tem que acontecer esse ano. E daí a gente leu. E, enfim, gente, esse livro em relação a tudo que as pessoas disseram, né, que é um livro muito pesado, eu concordo plenamente. Ele é um livro muito pesado, muita coisa horrível acontece aqui, todo mundo fala que esse livro é muito triste, e de fato é, mas eu não chorei, eu sou difícil de chorar com o livro. Mas eu não sei, eu acho que a história não me pegou tanto, assim. Tinha alguns momentos em que eu não conseguia parar de ler, mas no geral em alguns momentos eu tinha um pouquinho de preguiça. Mas realmente é uma história muito bonita, é uma história que marca. Aqui a gente tem a história de 4 amigos que se conheceram na época da faculdade, e é quase que um romance de formação ali, a partir, né, desse período em que eles estão recém fora da faculdade, mas que vai indo bastante além até a maturidade deles e a velhice, e a gente vai conhecendo a vida de cada um e o que aconteceu com cada um. A gente tem um personagem central que é como se fosse o protagonista do livro, né, e que ele tem alguns problemas de saúde que vieram do passado dele, que a gente ainda não sabe no início do livro, que a gente vai descobrir ao longo do livro, mas esse personagem, ele tem uma vida muito, muito triste. Você sabe que quando eu começo a falar esse personagem é porque eu esqueci o nome, né? Eu esqueci o nome, eu sou péssima com o nome de personagem. E a gente vai descobrindo ao longo do livro o que foi que aconteceu com ele. São alguns segredos que ele não conta nem pros amigos. Ele tem um problema, assim, emocional na vida depois de tudo que ele passou, que ele tem muita dificuldade em confiar nas pessoas, então ele não conta a história dele pra ninguém, e a gente vai descobrindo isso aos poucos à medida que o livro avança, que ele vai tendo coragem de contar pra um e pra outro, ou que o livro, né, o narrador onisciente vai contando pra gente sobre o passado dele, assim, meio que em pílulas. Então, enfim, é um livro que tem muitos gatilhos e que precisa de ter muito estômago pra ler. Mas é um livro que eu recomendo, só não acho, talvez, que ele seja tudo aquilo que disseram. Mas eu acho que eu tenho um problema já com expectativa, que quando eu vou com muita expectativa pra um livro que todo mundo disse X, eu tendo a achar que não correspondeu. E tem outro livro nessa lista onde aconteceu um pouco disso, mas vamos seguir. O segundo livro da minha lista eu li em 2 edições e foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. O Clube Leitura lançou essa edição aqui, que é feita pela editora Garnier, que foi a primeira editora que publicou Machado de Assis, então é uma edição que tem esse cuidado, né, esse carinho histórico aí, e eu recebi porque eu faço material pra eles no YouTube e sou uma das curadoras do clube, então eles mandaram aqui pra mim, pra eu resenhar esse livro no canal deles. Só que quando eu estava no meio da leitura, eu recebi de presente essa edição da Antofágica do Moisés, do canal Lidos e Curtidos, do nosso amigo secreto Booktube 2020, e aí não teve como, né, eu fiz metade da leitura nesse livro, metade nesse aqui. Os dois têm seus méritos, né? Esse livro é bem mais acessível. E tem essa questão de ser feita pela Garnier. Esse daqui praticamente, ele é uma edição de luxo, né, de colecionador, então foi muito bacana, na verdade, conhecer o Brás Cubas através dessas 2 edições, mas essa daqui, é claro, é uma obra de arte, né, as ilustrações são do Cândido Portinari, e é um livro maravilhoso, né, eu tinha trauma de Machado de Assis, porque eu já contei essa história aqui N vezes, né, seguidor antigo não deve aguentar mais, mas eu tive que ler Dom Casmurro na escola aos 14 anos, eu sei que muita gente passa por isso, pra muita gente rola, mas pra muita gente não rola também. E tem a galera justamente que nessa fase da vida para de ler porque pega a aflição dos livros. Pra mim não aconteceu isso, mas não rolou de jeito nenhum, e eu tinha muito trauma de Machado de Assis, porque à medida que eu fui crescendo e amadurecendo, eu
comecei a gostar muito da literatura dele, mas de forma platônica, porque afinal de contas o único livro que eu tinha lido eu não tinha gostado. Eu li outro também, Quincas Borba, ainda na escola. Foi uma leitura um pouco menos traumática, mas eu já não lembro de nada do livro. Mas eu tinha esse medo de me reencontrar com o autor, ainda mais numa obra que as pessoas falam tanto. Mas sim, gente, Memórias Póstumas de Brás Cubas é tudo isso que vocês dizem. É um livro muito interessante, muito engraçado, muito bem escrito, muito ácido. O Machado de Assis é incrível. Aqui, é claro, como todos sabem, né, a gente tem um livro dedicado ao verme que primeiro roer as frias carnes do meu cadáver. Então a gente tem aqui um defunto autor que já morreu e que, portanto, não tem nada a perder, e daí ele só conta. Ele não tem medo de contar os podres dele, os podres das outras pessoas, porque afinal de contas ele já morreu mesmo, ele já tá ali contando história pros vermes, e ele não tá nem aí que as pessoas descubram que ele foi um bostinha ou que as pessoas que circundaram a sua vida foram bostinhas. Aqui a gente tem, né, de certa forma, algumas críticas ácidas à escravidão no Brasil, porque o Machado de Assis, apesar da história ter tentado embranquecê-lo a todo custo, ele é um autor negro e ele é neto de escravizados. E aqui ele vai, né, aqui a gente tem um personagem branco que vai abusar dos negros de determinadas maneiras, e ele vai colocar isso como se fosse tudo muito engraçado, mas a gente entende a acidez que está por trás. O livro muito gostoso, muito divertido, nada pretensioso, né, eu tinha um pouco de medo disso, e que, enfim, foi uma leitura que eu amei fazer, né, nessas duas edições que me acompanharam, e agora eu tenho esse livro aqui na minha estante. Ele é uma obra de arte, vai dizer. Depois eu li Quinquilharias na Kami, da Hiromi Kawakami. Esse é um livro muito inusitado, eu nunca teria ouvido falar dele se eu não tivesse resolvido participar do Clube de Leitura Nômade da Gabi Barbosa, que é o @umacertagabi e o @leituras nômades. A Gabi criou esse Clube do Livro com a proposta de ler livros, né, a cada 3 meses vai mudar o país ou lugar do mundo que vai ser representado pelas leituras do clube. Esse foi o primeiro livro lido pelo clube e a temática desse primeiro trimestre são leituras asiáticas, e a Gabi escolheu então esse livro aqui. Eu nunca tinha lido e eu me interessei pela proposta do clube e pela proposta mesmo de ler livros que eu jamais leria se não fosse esse incentivo. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Ano passado ou retrasado eu li Minha Querida Combine, eu esqueci agora o nome da autora, mas tem vídeo aqui no canal pra ele, que foi pra um Leia Mulheres lá de Curitiba, e eu achei o Quinquilharias na Kami bastante parecido. Eu achei interessante perceber essa semelhança entre duas escritoras japonesas e o que acaba passando um pouco também da ideia de sociedade, né, de como as coisas funcionam no Japão. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar uma personagem cujo nome eu obviamente esqueci, mas eu acho que é Hitomi. Eu sei que é um nome parecido com o nome da escritora, mas eu já esqueci. E ela trabalha numa loja de quinquilharias. O Senhor Nakano é o nome, a loja se chama Quinquilharias Nakano, e ela trabalha lá, né, ela e um outro menino jovem, o Takeo, e eles, né, levam uma vida praticamente paralela ali, só os três dentro do Quinquilharias Nakano todos os dias. E o Sr. Nakano tem uma irmã, que é a Masayo, se eu não me engano. Eu sempre confundo o nome de personagem. E ela tá também ali bem presente na história de uma forma ou de outra. E é muito louco, assim, esse livro, porque a gente tem, assim como no Querida Combine, que eu falei que parece, a gente tem uma personagem, né, que é muito centrada ali no trabalho dela, que se você para pra pensar é um trabalho que, assim, não parece tão importante, não parece ser um trabalho que exige tanto mentalmente, né, ela atende ali uma lojinha de quinquilharia, mas aquele, tipo, se torna o mundo dela, né, assim como a personagem do Querida Combine. E tudo que acontece na vida dela vai acontecendo ali dentro, e ela vai contando isso, e o livro é narrado, assim, de uma forma muito crua, parece, assim. Parece que ela tá cumprindo a tabela e contando ali o que tá acontecendo. Você não tem muitas emoções, mas aí de repente você é pego por uma frase que te desmonta, porque ela faz de repente, assim, umas filosofias e uns comentários, ou até às vezes no meio de um diálogo, uma frase que ainda assim, escrita de forma meio crua, ela te lacera no meio. E eu acho que eu pude aferir isso dessas duas obras que eu li recentemente de literatura contemporânea japonesa, esse mesmo clima. E o que não deixa de dizer um pouco também sobre os japoneses, né? Aqui a gente tem alguns personagens com muitas dificuldades de desenvolver relações sólidas, amorosas. E eu lembro que há anos atrás também eu li o Modern Romance, do Aziz Ansari, onde ele pesquisou o amor, o sexo e as relações ao redor do mundo. E ele falava um pouco sobre como os japoneses chegaram num momento da vida que eles têm muita dificuldade de se relacionar e que o sexo importa muito pouco. A maioria dos jovens não tem o menor interesse porque eles, enfim, estão tão inseridos no trabalho,
na vida, na tecnologia, enfim, que eles acabam se esquecendo um pouco das relações pessoais. E eu acho que a Hiromi acaba colocando aqui um pouco dessa dificuldade de compreensão, dessa dificuldade de tocar o outro, ao mesmo tempo em que, enquanto ela conduz tudo isso, ela toca bastante o leitor. Enfim, foi muito bacana ler esse livro em um clube do livro, porque a discussão também foi muito engrandecedora depois, e pretendo participar aí de outros encontros do Clube de Leitura Nômade. Vou colocar aqui embaixo o Instagram pra vocês poderem conferir caso interesse. Depois eu li um lançamento desse ano que eu tava muito curiosa pra ler, que é o Na Casa da Rua Mango, da Sandra Cisneros. E Bárbara, beijo Barbária, se você estiver por aqui, eu finalmente aprendi, porque eu não conseguia lembrar nunca o título e o nome da autora. Eu falava assim, aquele livro da casa, a autora chama Sandra. Agora eu aprendi, é Na Casa da Rua Mango, a autora chama Sandra Cisneros. Esse foi um livro lançado pela Dublinense nesse ano. E ele, gente, pelo amor de Deus, olha só essa capa. Eu tava muito afim de ler. Aqui a gente vai ter uma história que tem muita base na vida da autora, porque a autora tem origem mexicana, mas já nasceu nos Estados Unidos e viveu ali num bairro um pouco mais nichado, né, do gueto, onde viviam pessoas de outras origens. E aqui a gente vai acompanhar a Esperança, que é a personagem principal, e ela também vive num bairro meio decadente de Chicago. E o livro é muito curtinho, os capítulos são muito curtinhos, né? Aqui a gente tem, ó, um livro curto, ele tem muitos capítulos. Então é aquele livro que você devora, porque você fala só mais um, só mais um, só mais um, e quando você vê se acabou, ele tem realmente muitos capítulos. E nesses capítulos a gente vai tendo fragmentos da vida no bairro em que a Esperança mora. Fragmentos mesmo, assim, às vezes um pensamento dela, às vezes uma cena que aconteceu com as crianças do bairro. E à medida que ela vai contando essas pequenas histórias, a gente vai traçando um panorama de como é a vida dela, né, como é a vida desses descendentes de imigrantes nos Estados Unidos, o que eles passam, o que eles pensam, como que é viver no gueto, assim, num lugar que não é muito cuidado. E acaba sendo uma vida um pouco violenta, né? Uma vida que mostra a dureza da vida para as crianças muito cedo. Então, enfim, é um livro curto, com passagens bonitas, bem escritas. Não me marcou tanto, assim, eu esperava um pouco mais dele, mas eu gostei bastante, e a gente fala sobre ele quando sair a resenha. Depois eu li O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que era um outro livro que, assim, eu não podia terminar 2020 sem ler, porque a galera tá pirando muito com esse livro. Eu ouvi gente falar que é uma das melhores narrativas dos últimos anos. E eu gostei bastante, mas eu acho que mais uma vez eu fui com muita expectativa. Eu esperava uma coisa assim de outro mundo, mas também não dá pra gente ficar esperando isso dos livros, né? É um livro realmente muito legal, muito bem escrito. Legal é muito vazio de falar, né? Ele é um livro muito bem escrito sobre um assunto, né, muito sério, que mostrar, assim, o racismo estrutural do Brasil, né? Que a gente já não tá no momento de escravidão, mas a gente tá naquele momento de escravidão, né? Aquela escravidão sem ser escravidão, que são as famílias negras que trabalham nas roças das pessoas brancas e nunca conseguem sair de lá, porque elas estão sempre devendo ao patrão. Elas têm um pedacinho lá de roça que é delas, mas quando acaba a roça do patrão, eles invadem lá e pegam as coisas deles, e enfim, o Itamar resolve contar essa história com um pouco de realismo mágico, que eu adoro, que tá, né, é um gênero muito presente na literatura sul-americana. E ele coloca aqui, então, a gente vai conhecer duas personagens, a Bibiana e a Belonísia, que quando eram crianças passam juntas por um acidente, uma situação, e assim uma acaba ficando dependente da outra num quesito muito importante pro resto da vida. E a gente vai conhecer isso logo nas primeiras páginas, mas eu acho que eu não escuto muita gente falar sobre o que exatamente aconteceu, então eu prefiro não também. Mas a gente vai acompanhando então a história dessas duas irmãs e entendendo muito sobre esse passado muito presente do Brasil. Uma dessas irmãs, ela vai se casar e sair ali da roça pra tentar uma outra vida fora, muito por conta do marido, e a outra fica. E a gente tem dividido em 3 partes esse livro. Numa delas é narrado por uma irmã, na outra é narrado pela outra, e na outra é narrado por um espírito que vai contando um pouco da vida das duas. E enfim, a gente vai ter muita discussão política nesse livro. Eu tava conversando com a minha amiga Ju Spor sobre ele, e na verdade eu tinha acabado de começar a ler, e aí ela me falou que em determinado momento ela acreditava que a história perdia fôlego e ficava muito mais panfletária do que ficção mesmo, né? Parece que ele desistia um pouco de desenvolver os personagens pra mostrar o panfleto, pra mostrar as questões políticas que ele queria abordar.
e talvez muito enviesada pelo que a Ju falou, porque isso acontece comigo, eu acabei notando isso também. Tem um momento que parece que a história pouco importa, o que importa é falar sobre os assuntos que ele queria falar. Mas de qualquer forma é um livro que eu gosto, é um livro muito importante, é um livro que eu acredito que tem que ser lido sim, e a gente conversa mais sobre ele quando sair a resenha. Por último, eu vou falar de um livro que na verdade eu terminei de ler dia 1º de dezembro, mas a maior parte dele foi lida ali no finalzinho de novembro, então eu resolvi trazer ele pra cá, que é o incrível e alucinante O Sol Ainda Brilha, do Anthony Ray Hinton, que é um livro de não ficção, autobiográfico, com a história do Anthony, que foi preso aos 29 anos, sem ter cometido absolutamente nenhum crime, e ficou no corredor da morte por 30 anos. É um livro que, obviamente, coloca luz sobre o absurdo do sistema prisional nos Estados Unidos, né, no caso, mas que faz a gente refletir sobre qualquer sistema prisional. Eu fiquei com muito mais vontade de ler As Prisões São Obsoletas, da Angela Davis, depois que eu li esse livro aqui. E assim, esse livro me deixou doente, assim, eu tava ficando realmente louca, porque você acompanhar a história do cara que tava cortando grama no quintal da casa da mãe dele e foi levado preso por ser suspeito do assassinato da tentativa de assassinato de um gerente de restaurante, o assassinato de outros 2, sendo que ele não tinha absolutamente nenhuma prova contra ele tinha álibi, assim, nada fazia sentido, é um discurso que não fazia sentido de maneira nenhuma. Ele foi levado, ele ficou no corredor da morte por 30 anos, assim. É desesperador ler esse livro, que você vai sentindo o tempo passar e a vida do cara se perder dentro da cadeia, os anos se passando, né, sendo que, enfim, que ele não fez nada. É um sistema absurdo, é um sistema cruel, é um sistema extremamente racista e que é um sistema que não funciona at all, assim, um sistema que definitivamente não funciona. E eu falo mais sobre esse livro quando sair a resenha. Meu Deus, eu anotei tanta coisa pra falar sobre esse livro que eu nem sei por onde começar, assim. Esse livro eu recebi ele no Clube Leitura com curadoria da Amandinha, do Lendo e Comentando, e foi uma leitura sensacional. É claro que com muito ódio que eu passei, mas enfim. Então é isso, gente, essas foram as leituras de outubro e novembro. São livros que vocês podem esperar que vão sair vídeos nos próximos meses aí, nas próximas semanas. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!